Olá, tudo bom? Eu me chamo Daniel Filho, eu sou engenheiro civil e esse é o quadro Economizando Dores de Cabeça. Nesse quadro eu conto um pouquinho para vocês de alguns temas em relação à construção que são de extrema importância, de extrema curiosidade. Esse de hoje, inclusive, é um tema que o pessoal me pergunta muito, tem bastante curiosidade e eu tento falar de uma forma simples, uma forma que não seja técnica demais para que as pessoas leigas elas consigam entender. Hoje o tema é por que um prédio cai? Você já se fez essa pergunta, por que um prédio cai? Bom, eu elenquei aqui 5 causas do porquê um prédio cai. Eu vou falar delas de maneira simples, de maneira resumida, certo? E quem sabe nos próximos vídeos eu fale detalhadamente de cada uma dessas formas para vocês. Bom, primeiro ponto, erro de execução. Muita edificação cai por erro de execução, principalmente por pessoas que omitem determinados conhecimentos em relação à área da engenharia e que muitas vezes não seguem exatamente o projeto como ele foi desenhado. Em casos mais graves ainda, a obra não tem projeto. E aí sim é muito difícil dar alguma coisa certa quando nada foi projetado. Segundo erro, falha de projeto. Se existe uma falha de projeto, talvez o projetista não tenha pensado em todos os elementos que devem ser considerados na edificação. Isso é relativamente comum que existam falhas de projeto e pessoas mais experientes, executores mais experientes, ajudam a reduzir erros de projeto. Quando um executor experiente ele identifica esse erro de projeto, ele manda o projeto retornar para o projetista e realizar a readequação. É um filtro a mais. Lógico que o projetista tem que acertar na realização do projeto, mas quando passam os erros, o executor também pode barrar esses erros para que não aconteça uma tragédia. Terceiro erro, desastres naturais, questão de aterro, questão de muros de arrimo, questão de solo, desbarrancamento. Acontece muito de causas naturais afetarem a estrutura de uma edificação e essa edificação vir a cair, certo? Quarto erro, falta de manutenção. Poxa, precisa fazer manutenção numa edificação? Precisa. E se não fizer, essa edificação ela pode vir a ruir. Acontece que existe um desgaste da estrutura em relação ao meio em que ela está inserida, certo? Ou seja, uma edificação perto da praia precisa mais manutenção que uma edificação mais distante da praia. Isso é o grau de agressividade do meio, que também deve ser considerado lá na hora de fazer o projeto. Mas, mesmo estando num local mais próximo da praia e tendo sido dimensionado para isso, tem que se fazer manutenção na edificação para garantir que ela é segura, certo? E o quinto e último ponto é modificação ou utilização não prevista da estrutura. Olha só, muita gente quer fazer uma reforma lá na edificação, no prédio, no apartamento, na casa, e acaba não consultando um responsável técnico, um engenheiro, um arquiteto, uma arquiteta. Ou seja, a pessoa, ela simplesmente fez a modificação sem tentar encontrar quais seriam as consequências dessa modificação. Ou seja, mudar uma parede de lugar pode? Pode, mas tem que ter um acompanhamento técnico. Se o técnico entender que não é permitido ou que deve fazer alguns reforços na estrutura, então é o que deve ser feito para garantir a segurança da edificação. E uma outra questão que tem que ser levada em consideração também são as utilizações não previstas. Olha só, você dimensiona uma edificação para ela servir como residência, aí levanta a edificação, ela está pronta, você utiliza ela como uma academia, por exemplo, que está cheio de peso em vários lugares. Ou, eu acho que pior ainda, tá? Você utiliza aquela edificação como uma biblioteca. Você já viu quanto pesa um livro?
Ou seja, se você utilizar aquela edificação para uma utilidade não planejada, não projetada, há possibilidade de ruir essa edificação. Bom, esses são os 5 pontos que nós levantamos para que você entenda por que exatamente um prédio cai. Existem outros pontos que são provavelmente de menos valor, e a gente não vai entrar no mérito aqui. Se você souber de um outro ponto, manda aqui pra gente que eu vou criar um próximo vídeo falando sobre esse ponto para vocês. Bom, compartilhe com alguém que precisa, estamos à disposição de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!